Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos abrindo a 44ª reunião de tecnologia, hoje 2 de dezembro de 2020, 10 horas e 5 minutos. Queria cumprimentar a doutora Valéria, a doutora Petra, a doutora Nádia, o doutor Marcos Untura, o doutor Frederico Bedran, o doutor Lance, presidente da Binan, o doutor José Luiz Ubaldino, cumprimentando a todos. Vamos, para iniciar os trabalhos, gostaria de deixar a palavra em aberto, se alguém quiser comunicar alguma coisa, antes de entrar na pauta propriamente dita. Alguém tem algum comentário? Eu queria iniciar esses comentários me penitenciando junto aos colegas pela minha ausência na última reunião, tá? Sobre dos trabalhos, né? E agradeço a compreensão de todos aí, em função da dinâmica deste final de ano. E queria também registrar, já fiz isso publicamente, os cumprimentos à doutora Valéria, aí, juntamente com a doutora Nádia, né, evidente com o apoio de todos os demais colegas da comissão, mas pela condução dos trabalhos aí, né, que realmente as coisas estão bastante intensas e se não for esse apoio delas aí, nós teríamos dificuldade de retomar neste momento, né? Então, agradeço a doutora Valéria, a doutora Nádia pelo trabalho, assim como todos os demais. Doutor Lance, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um comunicado que entendemos que seja importante. Na sexta-feira agora a gente vai mandar, vocês devem ter recebido o convite, mas vamos mandar especificamente aos membros da comissão. Nós temos uma reunião virtual com o Ministério do Meio Ambiente, onde vamos ver a possibilidade das áreas de proteção das fontes, né, que nós temos, ela ser catalogada, homologada junto ao MMA, e assim ter a possibilidade de ter crédito de carbono, ou seja, né, nós temos a área de proteção das fontes, referente ao Código de Águas Minerais de 45, regulamentado pela portaria 231, e essa possibilidade, nós estamos trabalhando na parte ambiental, na logística reversa, né, como o senhor sabe, né, com a criação do instituto específico para isso, e também vendo a parte ambiental da área de proteção das fontes, para a gente poder comunicar à sociedade oficialmente que nós somos uma atividade de mineração que preserva o meio ambiente. Somos a entidade amiga do meio ambiente e precisamos do meio ambiente para que ela tenha mais longevidade do que historicamente ela existe, né, no Brasil e no mundo, né? No mundo ela existe desde antes de Cristo, né, que quando os romanos faziam as suas batalhas, eles iam se recuperar nas termas. Então, esse é o comunicado que a gente gostaria de deixar registrado, e se vocês puderem participar e divulgar o convite, a gente agradeceria. Era isso. Obrigado. Ok, presidente Lance, muito obrigado. Queria cumprimentar o colega William Carvalho também, que já está conosco aqui. Bom dia, William. Está sem som. Acho que está desligado o microfone. Bom dia. Obrigado pela presença e consulto aos demais colegas da comissão, se alguém quer fazer algum registro. E não, doutora Nádia, por gentileza. Bom dia a todos, obrigada pelo agradecimento, né, a Valéria, a mim e o restante do grupo. Eu queria eu estou querendo a respeito do banco de dados de águas minerais, que foi desativado, e eu queria contar com a colaboração de todos, de ajuda, para a gente reativar esse banco, que é muito importante, tanto para o pessoal que pesquisa, né, e o próprio pessoal do setor de água mineral, né? Queria contar com a colaboração de todos aí para a gente poder reativar esse banco. Obrigada. Ok. E qual seria a providência, doutora Nádia, para a gente ser mais fortes nesse objetivo? Esse banco, ele existia, tentamos já atualizar ele, e nessa atualização ele foi completamente retirado do ar, né? Uhum. Então, se a gente pudesse reativar isso, voltar esse banco de dados para o ar, ou então refazer ele, fazer mais moderno, né?
Então, seria muito bom se a gente pudesse contar aí com a colaboração para a gente reativar esse banco, tá? E ele estaria vinculado a alguma das áreas da nossa superintendência? A fiscalização, a produção? Como é que a gente... Acredito que seria na questão da fiscalização, né? Porque ele engloba tudo, né? Engloba a parte de outorga, engloba a parte de fiscalização, engloba a parte dos boletins de análise, né? Isso tem nexo também com a lei da informação, né? Que a gente precisa verificar, né? E a gente não tem um setor de água mineral, né? Então, teria que ser colocado em outros setores, né? Que talvez, então, pudéssemos, só para encaminhar essa sugestão, que é interessante, preparar para a próxima pauta da comissão, doutora Valéria, a inclusão deste item, tá? E aí, nesse meio tempo, a doutora Nádia verifica quais seriam os caminhos, as providências, o que precisaríamos fazer para reconstituir este banco. Doutor Marcos Untura, por gentileza. Uma vez mais, bom dia a todos. Doutor Bica, eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu tenho recebido de diversos países europeus a iniciativa de que a maioria deles está confeccionando um vademecum de águas minero-medicinais, né? Então, eu gostaria de lançar a ideia aqui a médio e longo prazo que nós pudéssemos também, né, formatar o nosso aqui, um vademecum de águas minero-medicinais do Brasil, para que a gente pudesse sair na frente no continente americano, porque nenhum país americano tem isso. E nós temos uma quantidade de águas imensa que valeria a pena ficar catalogada. Então, lanço a ideia no ar aí e espero que todos os membros da comissão apreciem a ideia. Certo. Eu achei interessante a provocação, doutor Untura, até porque nós teríamos uma referência, né, que seria resgatar dentro do histórico da Comissão de Cronologia todos aqueles processos, né, que tramitaram pela comissão e para os quais foram exarados pareceres com este caráter, né? Exato. E aí podemos remontar e eu acho que é interessante, né? Só teríamos que ver como encaminhar esse assunto, né? Me parece que talvez as entidades organizadas do setor aí pudessem ser talvez o passaporte para a gente construir isso a várias mãos, né? Eu acho interessantíssima a ideia, né? Obviamente que nós precisaríamos de análises físico-químicas atualizadas, né? Para que nós pudéssemos referenciar cada local com a sua propriedade crenoterápica, ou mesmo que essa cidade possua fontes que se propõem também ao envasamento de água, né? Eu acho que para o mercado seria uma coisa extremamente interessante. Ok. Podemos afinar essa questão, até porque há um interesse da própria agência, e aí nós temos isso com uma rotina prevista na legislação, né? A atualização das análises físico-químicas na frequência mínima de 3 anos, né? A bacteriológica na frequência mensal, né? Trimestral. Quer dizer, eu acho que a gente pode fazer uma parceria, talvez até envolvendo o próprio Serviço Geológico, /LAMIN, né? Para a gente ver, né? Eu acho que é interessante. Seria, além de ser uma fonte de consulta, seria também um passaporte para turismo, para pessoas interessadas em frequentar esses ambientes. Eu acho que vamos formatar um anteprojeto aí para a gente começar a trabalhar nessa linha. Eu consulto. O doutor Lance levantou o braço de novo? Sim, referente a esse tema, né? Nós também temos recebido os e-mails e a sugestão nossa, a gente vê uma data comum que não seja durante a cronologia de fazer um workshop, a gente convida o doutor Maravé, né? O Marcos Untura, doutor Marcos Untura, ou outro que você achar necessário, faz um workshop. Em cima disso, a gente provoca um documento para criar nós. Essa seria a sugestão, já para dar sequência na ideia do senhor, doutor Bica. Então, já veria qual seria a data para a gente fazer o workshop, a gente em contato com o professor Maravé, o doutor Marcos Untura faria essa ponte, e a gente dá início a isso. Era a sugestão apenas. Não, eu acho que é interessante, é uma forma de encaminhar. Vamos só registrar isso para a gente retomar, né, e botar dentro de uma agenda do próximo ano. Doutor Petra, por gentileza.
Doutora Petra? Bom dia a todos. É só para lembrar que daqui a uns dias nós vamos ter mudança na legislação de alimentos, nos padrões microbiológicos, que ocorreu aí pela Anvisa, na RDC 331/2019, junto com a Instrução Normativa número 60, com a mesma data. Então, vão mudar os volumes, né? Eles querem que, em vez de 100 ml, tire de 250 ml e coleta 4 amostras. Isso é mais para fins fiscais. Então, isso vai dar um pouquinho de confusão, porque o pessoal vai ter que adequar a metodologia, embora eles deixaram uma brecha para a gente poder usar o standard. E o standard é 100 ml. Então, para um autocontrole, a gente espera que isso seja verdadeiro, né? No dia que houve a reunião aqui em Brasília, a gente comentou isso, que ia trazer um pouquinho de complicação, mas que dá para fazer. Só que a parte de autocontrole, nós temos que usar o standard, porque já há mais de 70 anos que a gente usa o standard, e é a metodologia que o Brasil adotou. Então, realmente eles puseram, deu essa abertura, que pode se usar vários métodos, e eles relacionam os vários métodos que podem ser utilizados. Os parâmetros não mudou nada, é apenas o volume. O volume de amostragem para fiscalização, é isso? Por exemplo, se o senhor recebe uma denúncia, né? E aí um órgão autorizado, né? Um LACEN, né? A CETESB, com o órgão oficial, vai ter que colher a amostra. Não vai poder mais colher 100, vai colher 250 e 4 amostras para fins fiscais, para fins oficiais. Então, é uma mudança assim, significativa. E eu não entendi também, porque eles puseram, isso eu falei, no caso do Clostridium, eles puseram 50 ml, que é o que o Códex fala, mas o Códex é uma recomendação. E depois, se der positivo, o Clostridium, sulfito redutores, tem que fazer Clostridium perfringens. Eu falei, nós já fazemos Clostridium perfringens, que é um parâmetro muito mais seguro. Inclusive, a Europa toda, os Estados Unidos agora está incluindo na água da rede Clostridium, porque é um parâmetro muito bom, né? E aí elas falaram que iam ver, só que na hora agora, depois que saiu, permaneceu como elas tinham sugerido. Porque todo mundo já faz Clostridium perfringens. Já pensou, você tem que guardar a amostra, e não dá para guardar a amostra. O laboratório vai guardar que recebe 100 amostras por dia. Como que ele vai fazer? Então, já faz direto o Clostridium perfringens. Ok. Eu acho, muito obrigado, doutora Petra. Talvez nós devêssemos, doutora Valéria, fazer um comunicado àquele grupo lá que está estudando, né, as normativas, né, para comunicar a superintendência de produção da mineração mineral. Você tem que colher, em vez de 100, vai ter que colher 4. Foi bem lembrado que a vigência começa agora. Nós divulgamos. 50 ml. Então, os frascos vão ter que mudar. Já pensou uma garrafinha de 300? Como você vai fazer os 4 parâmetros? É complicado. Tá certo, você tem que pegar o mesmo lote, mas mesmo assim, o mesmo lote dá uma diferença significativa de uma a outra, né? Porque aí tem a tampa, tem a garrafa. Bom, Ok, obrigado, doutora. Doutora Valéria, por gentileza. Agradeço, doutora Petra, pela lembrança. Nós divulgamos internamente essa alteração normativa quando ela foi publicada, mas eu estava desatenta que a vigência começa agora no mês de dezembro. Então, vamos relembrar nossas unidades internas. Importante. Ok, então, só para encaminhar, consulto os demais colegas, se alguém quer fazer algum registro, não havendo... Sim, Bica, eu não entendi muito bem essa colocação da doutora Petra, mas isso afeta somente a sistemática de fiscalização da Anvisa, né? Não afeta a nossa. A nossa a gente faz... Afeta, Frederico, porque vocês têm que colher a amostra. Quando vocês vão fazer, colher a amostra para ver se é mineral ou não, vocês têm que obedecer isso.
Mudou. A gente não tem que obedecer a Anvisa, não? Tem. A parte dos parâmetros microbiológicos você tem que escolher. Sim, tudo bem, mas é para nossa específica questão de classificação, nossa continua a mesma coisa. A gente pode utilizar os nossos parâmetros, não é isso? É só microbiológico. Não mudou, Frederico. O que mudou é o volume. Volume. Sim, gente, sim. Mas em vez isso de só... você colher 100, como vocês faziam sempre, a Nádia, o pessoal que ia lá colher, ela não vai poder mais colher 100, ela tem que colher 250 por 4. Uhum. Afeta sim, porque assim, todos os parâmetros microbiológicos, quando vocês fazem para ver se é mineral ou não, também tem junto parâmetros microbiológicos. Só o microbiológico. Eu acho que... Eu ainda estou em dúvida, sabe, doutor Vic? Eu não ouvi, está tão baixo. Eu ainda estou em dúvida. Eu gostaria que o pessoal aí da Valéria desse uma olhada nessa questão. Eu vejo que, sim, a amostra é a mesma? É isso? A amostra que a gente coleta é a mesma? Ou a específica? Frederico, quando você vai lá no poço, né, você vai colher para fazer os parâmetros de você, de classificação. Tem que fazer o bacteriológico. Então, em vez de você colher para análise bacteriológica 100 ml, você tem que colher 4 amostras de 250. Entendi, não são duas amostragens distintas, né? Isso. A gente tem que tentar compatibilizar isso. Então, me permita aí. Para ver se não pode deixar 100, porque vai fazer uma confusão. A forma de emissão de resultados também, eles falam que é por unidade formadora de colônias por grama ou ml. Gente, os indicadores nunca é por grama e nem por ml, é por 100. Tá. Ok, doutora Pedro, só para encaminhar. A gente falou isso lá na reunião, mas saiu como tinha sido proposto. Okay, me permita aí, por favor. A questão que saiu da Anvisa em relação aos parâmetros é para produto no mercado, ou seja, que são lá 4 amostras, 5 amostras coletadas no mercado. A análise do lamin na fonte pode continuar da mesma maneira, não precisa... Essa norma não determina para análise na fonte, porque na legislação que vigorou até 30 de novembro, também você teria que pegar 5 amostras. Não, no caso lamin, é só aquela amostra mesmo, da análise físico-química da água, e mais uma bacteriológica, não precisa pegar 4. Isso é para produto acabado, tá? O que a doutora Pedro está colocando é a mudança do parâmetro de 100 ml para 250 ml. E dia 11, a doutora Petra vai dar uma palestra sobre isso. Nós vamos mandar o convite. Vai ter um workshop só sobre isso. Dia 11. Mas lembrando que isso aí é para produto acabado. Não, fonte... é produto acabado, mas eles vão cobrar Não, eu sei. Não, é só questão do... Ele vai cobrar que seja feito a mesma coisa, Lance. Tomara que porque pelo Código de Águas Minerais, o artigo 27 e o artigo 24, por exemplo, no artigo 24... o órgão de saúde está para auxiliar o DNPM, que no caso agora é a agência. E lá no artigo 27 determina lá as coletas do lamin, das análises físico-químicas de 3 em 3 anos. E a bacteriológica só tem que mudar, quando for coletar na fonte, de vez de ser 100 ml, 250. Mas continua sendo uma amostra só, não mudou nada para a fonte, não, só mudou para o mercado. Isso, tá bom? Fonte, que é trimestral, em vez de 100, coleta 250, né? Trianual, né? E a bacteriológica? Isso. Não, o padrão microbiológico para alimentos, onde eles classificaram a água mineral, água adicionada de sais, ali também fizeram. Então lá, eu faço a coleta de 3 em 3 anos para fazer análise físico-química. Quando eu fizer a coleta, eu faço também análise bacteriológica, o lamin faz. É só uma amostra, só o que muda aí, vai de vez de pegar 100 ml, pega 250 ml. Só muda isso. O procedimento, concordo com o doutor Frederico, é o mesmo, não muda nada, só a amostragem que muda. Mas a quantidade continua tudo a mesma, que é a competência do lamin, né? Não competência da Anvisa, a regulamentação interna da classificação da água, né? A competência não é da Anvisa. Espero que eles entendam assim.
Ok. Obrigado, doutora Petra, obrigado, doutor Lância. Vamos só para encaminhar agora, escutar o doutor William, e depois vamos iniciar a nossa pauta. Doutor William, por gentileza. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ok, só para conferir. Não, Ok. é só fazer uma observação em relação à colocação do doutor Lância. O Lamin, ele segue metodologias, né? Inclusive, ele informa a metodologia que ele adotou na análise. Então, acho que não é necessariamente uma questão de competência. Ele, no momento que ele informa a metodologia que ele está utilizando, ele vai ter que seguir essa metodologia. Então, acho que não é questão de sobreposição de competência de órgãos. Ele tem que adotar uma metodologia, informar qual metodologia está usando e segui-la. Só isso. Exatamente. Quem vai escolher a metodologia é o Lamin. Então, ele não está subordinado à metodologia da Agência Nacional. Ele só está subordinado lá à quantidade que ele vai coletar, lá 250 ml e não mais 100. Só isso, mas quem escolhe realmente... Você está só endossando o que eu falei, William. Estamos falando a mesma linguagem, tá? Linguagem. Ficou claro agora, doutor Lância, quando entrou o termo produto acabado, então é um foco difícil, né? Ok? Ok. Doutor, obrigado. Então, vamos iniciar a nossa reunião, a deliberação da pauta, propriamente dita, agradecendo a todos. Só consulto ao doutor Frederico Bedran, se ficou mais claro a matéria que ele questionou. De qualquer maneira... Sim, para mim ficou, doutor Bica. Eu acho que é sempre bom a gente definir exatamente a competência de cada órgão. Eu não estou falando em relação a Lamin e a ANM, de forma alguma. Lamin e ANM, nós estamos no âmbito do mesmo guarda-chuva. Eu falo em termos da competência da Anvisa e da ANM. Ok. Obrigado, doutor Bedran. Então, vamos de imediato à nossa pauta. O item primeiro da pauta é a aprovação da ata da 42ª reunião da Comissão Permanente de Criminologia, que está no processo SEI, né, 48.051.00.4360/2020. Doutora Valéria, por gentileza. Ok, vou compartilhar a tela aqui para a gente poder... Está disponível para vocês? Não sei se todos os colegas tiveram a oportunidade de acessar. Sim. Então, a nossa 42ª reunião ela aconteceu no dia 23 de outubro. Nela, nós aprovamos a ata da 41ª. Atribuímos aos senhores Frederico Bedran e José Albaldino a competência de relatar, né, a reavaliação do regimento interno. Pontuamos também sobre a criação da agenda de estudos com autoridades internacionais. E convidamos para a reunião seguinte a gerência de políticas regulatórias para apresentar os trabalhos da agenda regulatória. Então, em resumo, foi isso que foi tratado na reunião. Em relação ao conteúdo, eu questiono se vocês desejam ler agora ou se já leram. Não, eu acho que está ok, não sei. Consulta os demais membros da comissão. Alguma observação? Não. Nenhum. Doutora Petra, está com a mão levantada ou só esqueceu de baixá-la? Não, eu acho que esqueci de baixar, perdão. Cadê a minha mãozinha aqui para baixar? Não acho. Está ok. Não baixou ainda. Ok. Então, coloque em deliberação a ata da 42ª reunião da Comissão Permanente de Criminologia. Quem permaneçam como estão, aqueles que a aprovam. Aprovada por unanimidade. Vamos ao item seguinte da pauta, doutora Valéria, que é o item relacionado à aprovação da ata da 43ª reunião da Comissão de Criminologia. E consta do processo SEI 48.051.004668/2020. Por gentileza. A 43ª reunião, ela aconteceu no dia 4 de novembro de 2020.
E ela não teve matérias deliberativas e tivemos a apresentação dos projetos que consta na agenda regulatória da ANM referente à água mineral. Tá, aí só registrou que quem conduziu a reunião foi o Dr. Frederico Bedran, né? É isso? Acho que sim. Okay. Em função da ausência, né? Ok, tá, ok. Não está claro ali. Muito bem. Doutor Bedran, dá uma lida na ata aí, se não lesse ainda, para a gente deliberar, assim como os demais colegas participantes da comissão. Eu estou no item 1, Valério, se você puder só permanecer um pouco aí rapidinho. Isso. Aí, ok. Para mim está ok, doutor Bica. Não sei os demais. Para mim também. Ok. Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Não. Nenhum. Nenhum? Doutor Bedran, podemos colocar em votação? Sim, claro. Então, em deliberação, a ata da 43ª reunião da Comissão Permanente de Criminologia. Aqueles que a aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos presentes. Vamos de imediato, então, ao próximo item da pauta, que é o item 3. Trata-se do processo 27.209, 000081/1948. Apresentação da demanda para distribuição e relatoria e voto. Item 3, doutora Valéria, é para esta matéria, para este item que foi convidado o doutor William, é isso? Exato. Então, por gentileza, doutor William, apresente a pauta, né, o contexto e o seu entendimento que levou a submeter o processo à Comissão de Criminologia, por gentileza. Bom, esse é um processo que ele é bem conhecido pelo pessoal do Rio de Janeiro. É uma área antiga, ela opera em condições bastante satisfatórias e hoje eles invasam somente, acho que, garrafões de 20 litros e descartáveis de 510 ml. E eles têm lá uma fonte sulfurosa antiga, que eles têm um fontanário mais como um atrativo turístico. As pessoas vão lá, conhecem a água, fazem inalação de gás sulfídrico.
e eles apresentaram um relatório de reavaliação para uma fonte, se eu não me engano, a fonte é sulfurosa. E eu analisei o relatório de reavaliação. Então, do ponto de vista de reavaliação de reservas, de volume de água, do ponto de vista perfuração do poço, né, todos os itens técnicos do relatório, eles estão conforme. Mas como se trata de o uso, né, dessa captação que está sendo reavaliada é para balneário, e como tanto o Código de Águas Minerais quanto a Portaria 374, eles preveem que o uso de balneário deve ser submetido à Comissão de Crinologia, eu me senti na obrigação, né, de submeter isso, inclusive também a alguém, né, do setor de arrecadação, porque ele alega que não haverá cobrança pelo uso da água. Então, assim, isso não me deixa à vontade, né, para prosseguir com a análise do relatório. Então, por isso, eu submeti à Comissão de Crinologia e gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Ok. Só para... água sulfurosa, né? Certo, sulfurosa. Né? Água sulfurosa e a previsão da reavaliação no que tange ao aproveitamento seria para fins de balneário. Sim. Sem cobrança dos banhos. Essa concessão é uma concessão vinculada a alguma empresa de economia mista do município? Não, é uma empresa de água mineral mesmo, uma concessionária de água mineral. Eu acho, não sei, mas me parece um caso bastante atípico, né? Sim. Porque é um particular que vai abrir um balneário para fins públicos, né? Sem cobrança do banho, né? E, para tanto, ele está pedindo ou trabalhando com a perspectiva de não ter a cobrança da CEFEM sobre isso. É isso? Então, eu submeti também a alguém, assim, eu nem sei hierarquicamente a quem, né? Eu recomendei que alguém do setor de arrecadação analisasse a matéria, porque no momento que ele não cobra pelo banho, ele obrigatoriamente ele não está recolhendo CEFEM, né? Ele deveria recolher CEFEM sobre isso. Então, eu gostaria que, assim, alguém com a competência adequada se manifestasse sobre isso, que mesmo no caso dele oferecendo esse banho gratuitamente, se ele estaria obrigado ou não a recolher CEFEM no momento em que ele está fazendo o uso do recurso, né? E aí essa CEFEM se diria sobre o quê, né? Que tipo, sobre o ingresso para o balneário, como seria isso, né? Se ele teria que ter um valor simbólico. Eu acho que tem até uma componente de ordem legal aí que nós vamos ter que verificar, né, William? Porque eu não sei se o particular pode fazer o uso desse bem ou não. Oferecer a água, né, para uso público, né? Sim. Então, realmente tem uma componente de ordem também jurídica aí que nós teríamos que verificar. Mas, assim, vamos primeiro... Doutor Bica. Sim, doutor. Isso ultrapassa a competência da comissão, né? Essa questão da CEFEM realmente fica a cargo da PROGE de vocês aí, da consultoria jurídica de vocês e da própria diretoria de arrecadação, né? No caso, assim, doação paga do mesmo jeito. Mas isso aí não é a nossa competência aqui. Acho que a gente poderia avaliar só a questão de balneário mesmo. Por isso que eu acho que talvez nós pudéssemos dividir a demanda e analisar sobre a questão da perspectiva da água sulfurosa, né, para fins de balneário. E aí eu consultaria o doutor Untura, aí o doutora Petra, o pessoal aí que tem a experiência se há efetivamente a necessidade de algum cuidado especial, né? Eu não sei o teor de enxofre dessa água. William, quer complementar alguma coisa? Assim, tanto a 374 quanto o Código de Águas Minerais, eles impõem também uma série de medidas, né, como a presença do médico,
Assim, não vamos detalhar aqui agora, mas está lá na legislação bem detalhado o que ele tem que colocar. E do ponto de vista dessa infraestrutura para o balneário, ele não fez uma abordagem disso, né? E hoje, eu honestamente, como eu nunca me deparei com um caso desse, porque o Rio de Janeiro não tem uma tradição de balneário, eu nem sei qual o nível de exigência, né, que tem sido adotado para esses casos. Então, assim, seria importante que a comissão me desse esse suporte, né, para dar, assim, o padrão mínimo que ele deve observar para ele ter esse balneário mesmo. Não vamos entrar na questão aqui da gratuidade, né, mas na hipótese de que haja cobrança, qual é o padrão mínimo que ele tem que adotar, né? Porque eu não tenho experiência nenhuma com balneário. O Rio de Janeiro não tem essa tradição. Ok. Eu queria só escutar na sequência a doutora Nádia e depois o doutor Marcos Untura, por gentileza. Bom dia novamente. Eu gostaria de saber, porque eu dei uma olhadinha no processo SEI, né? Como o processo SEI ele não tem todas as informações, eu vi que a última análise lá do boletim do Lamin é de 2018, né? Eu não sei se tem outra análise, essa análise não continha dentro desse processo SEI, né, em forma digital, deve estar no processo físico, e se por acaso é um relatório de reavaliação, foi pedido 4 análises ou apenas uma? Porque no comentário do minerador, né, do técnico, ele disse que foi só um boletim de análise, tá? E não está dentro do processo. A outra pergunta seria, um processo de 1948, que foi aprovada a portaria em, acho que, 1976. Ele sempre foi um balneário, como é que é? Porque eu me lembro das fiscalizações que a gente fez em Itaperuna, lá, né? Alguns já eram balneários, funcionavam como hotel, disponibilizavam banhos, né? E até ofereciam água durante as refeições dos hóspedes. A maioria eram pessoas idosas que frequentavam. É um lugar, assim, em relação ao Rio de Janeiro, um lugar bem pacato, assim, tipo interior, né? Então, tudo isso favorecia essas pessoas idosas a irem visitar esse lugar e ficar lá, né? E tanto tomar banho como ingerir a água. Eu queria saber se tem dentro do processo físico já alguma informação sobre isso, porque eu não me lembro, né? Eu só me lembro da vistoria que eu fiz lá. Ok. E só para encaminhar, eu consulto o doutor Untura. Quer aguardar a resposta do William, doutor Untura? Prefiro. Doutor William, por gentileza. Sim. Em relação ao primeiro questionamento da doutora Nádia, assim, ele só fez uma análise dessa fonte, né? Isso é um tema que está em aberto ainda, né? A gente vem discutindo isso aí no grupo, sobre a questão da necessidade, né, de 2, 3 análises, né? Como é uma fonte bastante conhecida, já é um processo que opera desde 1948, eu submeti isso ao Vimer e ele classificou essa água como sulfurosa. Agora, como o processo está em fase de análise, né, a reavaliação de reservas, então, havendo necessidade de uma nova análise, a gente pode solicitar. Em relação ao segundo questionamento, de fato, o que você relatou procede, a situação continua a mesma, ainda é um local turístico, pacato, eles operam as linhas de uma concessão regular, inclusive trabalham com bastante cuidado. É uma empresa que a gente nunca teve problema com fiscalizações da linha de invase. No entanto, na última fiscalização que nós realizamos lá, nós já verificamos que eles estavam perfurando essa nova captação e tinham intenção de utilizar essa água numa piscina que já existe lá. E aí nós orientamos, nós falamos, olha, para vocês formalizarem isso, vocês vão ter que reavaliar a reserva e apresentar um plano de aproveitamento econômico para o fontanário, para o balneário. E então eles já estão dando o primeiro passo, né, que é reavaliar a reserva. Perfeito. Ok. Doutor Untura, por gentileza. Doutor William, bom dia. Bom dia. Prazer falar contigo. Igualmente. Eu concordo contigo e eu nunca vi nada parecido com isso também, né? Mas, enfim, eu tenho alguns questionamentos.
Qual que é a classificação dessa água que eles invasam? A água que eles invasam atualmente, ela é uma captação que está num talveg já a cerca de uns 600, 700 metros dessa sulfurosa. E assim, difere bastante. Se eu não me engano, é fluoretada. Certo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que corrigir, se o senhor me permite, né, é o termo sulfurosa, que não se usa mais. O enxofre passa por um processo de oxirredução, então a denominação mais adequada hoje é água sulfurada. Sim. A balneoterapia pública, né, a gente tem que fazer duas divisões bastante importantes do ponto de vista crenoterápico, já que, como foi mencionado, é um balneário que é frequentado por gente um pouco mais idosa. Sim. Esse balneário tem uma conotação de tratamento ou uma conotação de lazer? Uma conotação de lazer. No momento, ele tem uma piscina lá que ele não utiliza ela como crioterapia. A intenção é que se faça isso. Mas essa piscina, ela está com água sulfurada? Não, no momento não. Essa fonte ela está sendo captada agora. Certo. A água sulfurada que havia lá, eles usavam só no fontanário e para inalação de gás sulfídrico. Certo. E nesse processo, tem a planta arquitetônica do que eles pretendem fazer? Não, o detalhamento dessas plantas não. Isso entraria nas exigências da minha análise. Por enquanto, ele só apresentou plantas topográficas. É uma coisa importante, né? Sim. Com respeito àquelas dúvidas, né, que o senhor mencionou sobre que no Rio de Janeiro não é tradição essas atividades aí termais, o tópico de balneoterapia da 374, que está em revisão, ele detalha assim, com bastante riqueza, como é que tudo isso tem que ser composto no futuro. Sim. Sim. Segundo, a gente precisaria ter acesso a uma análise físico-química atual para saber que teor de enxofre que ela tem. Porque se eles forem usar em banheira, o procedimento é um, se for usar em piscina, o procedimento é outro, e como toda água hipertônica, sempre e quando ela seja, né, água muito mineralizada com enxofre, existem algumas regras para permanência e uso dessas águas, né, para evitar o que se chama de reação termal ou crise termal. Então, eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos ter em mãos é uma análise físico-química adequada. Até para poder disciplinar, né, o uso que eles poderão dar no futuro, se é um uso em banheiros ou em piscinas. Eu até faço um comentário à parte. Na cidade onde eu resido, que é Poços de Caldas, tem um hotel tradicional lá do início do século XX que tem uma piscina com água sulfurada, né? E mais de uma vez nós tivemos problemas de reação termal e crise termal por longa permanência, né? Principalmente o pessoal mais idoso. Então, seria interessante a gente poder ter acesso a uma análise mais recente. E, baseado nessa análise recente, né, sugerir a ele que faça um projeto de caracterização crenoterápica, que é a portaria 127 da agência, para que se possa até instruí-lo no uso que ele pode dar nessa água. São as minhas sugestões para tentar facilitar um pouco a sua demanda aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bedran, por gentileza. Doutor Bic e os demais, assim, eu acho que após até a fala do doutor Anturo, acho que fica bem claro, né, o estágio ainda intermediário do processo. Eu acho que seria interessante esse processo ter estar um pouco mais avançado na sua análise, para que a última instância em si seja a comissão, né? Talvez até se o William assim achar desejável, né, é uma questão interna da agência, mas às vezes alguém por parte da própria agência poderia também auxiliá-lo na melhor instrução desse processo, né?
Ok. Obrigado, doutora Valéria, por gentileza. Isso, eu corroboro com as colocações do Dr. Marcos Ventura e acho que um momento para ter análise mesmo, relatoria e voto da CPC, seria um momento posterior. Como o Williams relatou, que a análise técnica revela que o poço atende, acredito que seja poço, né? Que a captação Sim. atende às condições construtivas da portaria, e se ele tem lá a justificativa para aumentar a vazão, não necessita, nesse momento, para aprovar o relatório de reavaliação de reserva, da manifestação expressa da CPC. Seria mais interessante a manifestação da CPC, fazer uma exigência, né, deixar claro para o minerador que, para esse uso, junto com o novo PAE, ele vai ter que apresentar o projeto de caracterização cronoterápica. E, nesse momento, fica sendo imperiosa a nossa análise, né, para verificar se a proposta de uso dele é adequada com as características da água que for caracterizada pelas análises. Ok, doutora Valéria. Eu só queria, assim, também registrar, William, assim, para te ficar bem à vontade, porque eu acho que a tua providência, nesse momento, ela foi interessante, né, para fins de instrução do processo, né? Porque tu está trocando impressões com pessoas que detêm um conhecimento especializado, né? Então, isso vai te ajudar na formatação do passo seguinte, né? Eu acho que a observação da doutora Nádia, né, em relação à última análise lá, físico-química de 2018, né, e aí as ponderações do Dr. Marcos Ventura já te sinalizam que efetivamente é preciso fazer uma exigência, né, para atualização deste marco físico-químico aí, né? E aí, à luz dos resultados, né, é preciso, em havendo as características necessárias para uso, né, balneoterápico, né, teríamos que, conforme a doutora Valéria destacou, elaborar um projeto crenoterápico, né? Quer dizer, isso tudo pode ser num passo seguinte, após a avaliação da reavaliação da reserva. E é interessante, né, porque é a reavaliação da reserva que vai ser uma nova concessão, praticamente, né? Porque se ela difere tão distintamente da concessão já existente, né, que é uma água que está sendo invasada e provavelmente, então, não contenha esses teores de enxofre, como tem essa outra, então, teríamos praticamente duas substâncias dentro de uma única concessão, né? Uma de uma água para invase e a outra uma água sulfurosa para fins de balneário. E aí eu só destaco da fala do Dr. Ventura, meu caro William, que esses dois registros aí que ele relatou lá desta água sulfurosa lá em Minas Gerais, né, que acabaram incidindo aí em ocorrências médicas, né? Quer dizer, então, por isso a preocupação, né, que devemos ter no encaminhamento desse assunto. Eu consulto e solicito à doutora Valéria que pudesse dar um suporte técnico ao colega William, né, no sentido de encaminhar essas decorrências, né, do nosso debate aqui a respeito deste processo. Consulto ao colega William se ele tem mais algum questionamento em relação a essa matéria e depois passo ao doutor Ventura. Não, assim, a minha preocupação em submeter a CPC foi por conta do uso que ele já declara, né? Porque aprovar o relatório de reservas, eu ficaria muito à vontade em aprovar, porque é só volume, né? O poço está bem construído, houve estudo em loco, foi classificado, e no momento que ele informa que o uso é exclusivo para balneário, eu entendi dessa forma. Se a CPC reprovasse esse uso por alguma questão crenoterápica, essa reserva não existiria, entendeu? Agora, olhando isso de outro prisma, é reserva mineral, eu posso aprovar. O uso vai ser definido no novo PAE, na atualização do PAE dele. Então, assim, mas eu não poderia dar esse passo, né, sem consultar a comissão. Eu acho que foi importante, e agora fico mais à vontade para prosseguir, e ele também, né, vai ter a oportunidade de reavaliar a viabilidade do projeto dele, né? E talvez aí é interessante, né, William, porque esse novo PAE talvez seja efetivamente um novo PAE, né, porque se a água difere do ponto de vista físico-químico da que está sendo invasada, teríamos uma concessão com dois pais, né? Entendeu? Um para fins de balneário e outro para fins de invase, né? Sim. Não é isso?
Doutor Marcos Untura. Não, só para deixar constado, doutor Bica, ao doutor William, que se ele precisar de alguma coisa que eu possa ajudar à distância, eu estou à disposição dele. Agradeço. Por e-mail, WhatsApp, celular, o que precisar. Não vai me incomodar em absoluto. Ok. Obrigado, doutor Untura. Eu acho que essa matéria fica bem encaminhada, né? Consulto se alguém tem mais alguma consideração em relação a essa matéria. Em não havendo manifestação, vamos agradecendo a presença do William, pode permanecer conosco, William, aí, sempre bem-vindo. Vamos ao item 4 da pauta, que é a reavaliação do regimento interno. E eu queria fazer 2 movimentos com a permissão dos senhores e das senhoras. Eu queria passar a condução da reunião da comissão, meu caro doutor Frederico Bedran, para seu comando, que eu tenho um compromisso agora com o instituto que nós fizemos referência no início da reunião, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e eu preciso fazer uma manifestação lá junto a eles, e meu compromisso é assim que eu encerrar lá, eu retorno, se possível, dentro da reunião, mas se não... Doutor Bica, eu queria agradecer. Sim. Eu também terei que sair agora às 11h10. Tá. Mas eu tenho uma sugestão para a gente bem encaminhar esses 2 temas aí. Ok. Tá? Para a gente conseguir... O senhor pode ficar até às 11h10? Então, 11h05. 11h05? Então, vamos lá. Então, acho que dá para a gente encaminhar. É até uma sugestão mesmo do Baltino. Nós encaminhamos uma proposta de regimento interno. A Valéria encaminhou para todos, né? Até agora eu vi somente a contribuição da Valéria. Eu acho que a gente poderia aguardar um pouco mais. Quem mais também? Doutor Marcos Untura, sobre oligominerais. Não, oligominerais, mas foi na proposta de agenda internacional, não é isso? Exato. Tá. Então, no ponto de vista do regimento interno, eu acho que a gente poderia dar um prazo maior aí para as pessoas se manifestarem, doutor Bico. E do ponto de vista dos temas para a agenda internacional, na verdade não é agenda internacional, é uma agenda de estudos, né? Já foram sugeridos uns 3 pontos. Eu acho que a gente poderia fechar esses pontos aí, realmente, assim, por e-mail. A Valéria, o doutor Marcos Untura já sugeriu, o próprio doutor Lance já tinha sugerido a questão lá de embalagem anteriormente. Então, eu acho que está caminhando esses 2 pontos, entendeu? Ok. Eu só queria, eu realmente estou com o tempo estourando, mas as reuniões no próximo ano, nós já definimos, nós definimos uma data que doutora Valéria, por gentileza. Nós precisamos definir mesmo quando é o nosso próximo encontro. Pois é. Esse eu acho que é um tema talvez prioritário, e aí fazendo o nexo com a sugestão do doutor Bedran, colocaríamos na pauta da próxima reunião o assunto do regimento interno. E aí, exatamente, doutor. Um apelo a todos os colegas da comissão que todos, pelo menos, passassem uma vista na minuta, né? E havendo alguma sugestão que encaminhassem para a doutora Valéria, né? Ou para o doutor Bedran lá a sugestão. E aí, essa agenda nossa do ano que vem também teria anexo com a agenda dos estudos com autoridades internacionais, né? Então, talvez pudéssemos dedicar aí esses próximos minutos, e aí eu peço mais uma vez aí a compreensão de todos, que eu preciso me ausentar, mas antes de me ausentar, eu queria escutar o doutor Untura, por gentileza. Doutor Bica, doutor Frederico, coisa simples, mas é um erro ortográfico que vem persistindo há 15 anos. No 7º, 8º e 9º parágrafo da primeira página, está escrito instâncias hidrominerais, e é estâncias. Ok. Então, isso daí, anote aí, se possível, uma correção na própria minuta, para que a gente não se esqueça disso futuramente. Maravilha, Tia. Tá. Eu só gostaria... Obrigado, doutor Untura. Eu só queria, para encaminhar, eu gostaria que o doutor Bedran, com a sugestão de que ou passemos o comando da reunião para a doutora Valéria, para ela definir com os demais colegas o cronograma do próximo ano, tá? Porque aí definidas as datas, a gente já se antecipa e já define também o item 4, né, que é o regimento interno para a próxima, para janeiro ou para fevereiro, é uma questão que temos que avaliar, né? Porque final de ano sempre essa correria toda, mas o ideal é que fosse janeiro, para nós começarmos o ano que vem já com
com o regimento revisado, né? Faríamos o debate em janeiro e aprovaríamos ou em janeiro ou em fevereiro. Eu gostaria de pedir mais uma vez a permissão para me ausentar, Pedro, e pediria que nesses próximos minutos aí da tua permanência, tu nivelasse com os demais colegas essa sugestão, ok? Pode deixar, doutor Bica. Tá. Muito obrigado e bom evento lá. Obrigado pela compreensão de todos, um forte abraço a todos. Obrigado. Né? Abraço. Abraço. Prezados, então, para a gente até ser um pouco mais célere, todos estão de acordo, então, com essa proposta da gente fechar esse texto já na primeira reunião do ano que vem, né? Vamos tentar ver de que forma que a gente consegue compatibilizar as agendas de janeiro. Eu até sugiro aí a última semana de janeiro para que todos possam participar. Eu acho que fica um pouco mais... 27? Pode ser, doutor Antura. Para mim tá ok. Eu estou sugerindo só. Para os demais, tá ok? Qual que é o dia? 27. Perfeito. Doutor Lance, doutora Petra? Ok, 27 para mim, ok. Então, Valéria, se você puder registrar que a próxima reunião já ocorrerá no dia 27 e que até lá todas as manifestações a respeito da minuta encaminhada do novo regimento interno sejam enviadas por e-mail até essa data. 27 no mesmo horário, né? Só colocar o horário para não ter... Isso, mesmo horário. Mesmo horário. E aí, em relação à agenda, né, de estudos, eu vi os pontos lá que foram sugeridos, assim, todos pertinentes. Aí eu consulto os senhores, até os maiores especialistas. Vocês acham que tem algum outro tema que a gente poderia colocar? Eu gostei muito, eu já tinha até conversado isso com o doutor Lância, sobre essa questão do papel fundamental que a indústria da água mineral tem numa visão, numa promoção da sustentabilidade no âmbito do setor mineral. E eu recebo com grande satisfação essa manifestação do doutor Lance em relação à utilização das áreas de fonte como utilização para crédito de carbono, né? Vejo todo esse trabalho também na área de embalagem como bastante positivo. Né? Teria algum outro tema, doutor Lance, que a gente poderia colocar nessa linha, mas para uma agenda da comissão? Eu acho que a questão ambiental é a fundamental, aí, a questão do ambiental. E outro ponto que a gente gostaria de colocar, né? Nós já tem no histórico da Comissão de Endocrinologia, desculpem, a classificação da água mineral como tem na Europa, para dietas pobres em sódio, né? Que o sódio sempre está em evidência. Na Europa tem a classificação. A gente pudesse também, no Brasil, espelhando a classificação da Europa com os dados atuais, né? No histórico da Comissão de Endocrinologia, tem lá os apontamentos. Se não me falha a memória, tem que revisar isso. Seriam as águas com teor de sódio abaixo de 5 miligramas por litro, mas tem que revisar esse número. E a gente desse sequência nisso, devido à importância do sódio na dieta, né? Seria outro ponto que eu colocaria. Parte ambiental em primeiro canto. Em primeiro lugar, a parte das águas oligominerais para dietas pobres em sódio. Seriam esses dois pontos. E os demais, tem alguma contribuição? Queria confirmar aqui as anotações que eu tenho feito, então. Então, a gente... dessa conversa aqui, acho que a gente pode mudar, porque o tema que estava lá era embalagens, transformar em sustentabilidade e ter embalagens dentro desse tema, né? Então, mas já está isso, doutora. Já está inserido aí na sustentabilidade, a embalagem está inserida aí dentro. Tá. Né? Aqui entraria em embalagem, essa questão da área de proteção de fonte também, né? Isso. Que aí fica agrupado. Isso, ela já está... Porque a sustentabilidade é o todo aí, né? O crédito de carbono, as matas, as embalagens, logística reversa, o compromisso em recolhimento das embalagens no mercado, enfim, estaria tudo englobado, ela não ficou de lado, não. Né? Eu entendi também daquela nossa conversa introdutória, a sugestão do doutor Untura poderia entrar nessa nossa agenda, né? Aquela sugestão de criar um VADMECO, que é diretamente relacionada com a sugestão da doutora Nádia sobre reativar o sistema da ANM de informações de água mineral.
eu proponho que isso seja incluído nessa nossa agenda também. E um tópico que não está na agenda ainda, que foi discutido numa reunião anterior, é o padrão de qualidade da água para balneários. Isso. Perfeito. Então, se todos estiverem, então, de acordo, ficariam os seguintes temas. Águas oligominerais, não é isso? Isso. A questão do sódio, né? A questão da sustentabilidade. Aqui, doutor Lance, se o senhor me permite, eu acho que seria melhor a gente dividir esse tema, deixar embalagem e economia circular um tema único, tá? A importância dele, e o outro a gente coloca um tema de sustentabilidade um pouco mais amplo, que a gente consegue depois definir quais seriam esses pontos. Ok, concordo plenamente. Pode ser? Pode ser, sim, concordo. A questão do VADMEC, conforme propôs o doutor Untura, banco de dados e o padrão de qualidade de águas para balneários. Então, seriam esses temas. A proposta é que nós faremos reuniões específicas para esses temas, ou nós poderíamos incorporar nas próprias reuniões da comissão? Como é que vocês preferem? Eu acho que podem ser incorporados a cada 2 temas, né? Isso. Podemos fazer assim? A cada 2 temas a gente discute, para não sobrecarregar a agenda, né? Eu queria pedir mais um tema aí, que estava lá na nossa lista original, que é a revisão da classificação de água. Talvez a gente possa regulamentar melhor fora do código, complementar a regulamentação do Código de Águas, a classificação de água e definição de água termal. O doutor Untura hoje mesmo já fez uma colocação importante. O nosso Código de Águas classifica como sulfurosa. Enquanto tiver com esse regulamento em vigor, a nossa classificação é sulfurosa. E o doutor Untura já apontou aí o quanto isso está desatualizado. Então, eu proponho incluir isso como um 6º assunto. Tá ok. Vocês querem hierarquizar esses temas? Não todos de uma vez, né? Não, lógico. Então, vamos hierarquizá-los para que não tenha nenhuma... Eu sugiro nós iniciarmos pela questão da embalagem, se vocês me permitem. Sim. Eu acho que é um tema bastante sensível, né, conforme foi visto aí, o reflexo disso na Europa. Então, acho que é um tema que a gente poderia iniciar. Está bem avançado. Pode ser? E aí depois nós definimos as demais agendas. Seria possível para essa próxima reunião, doutor Lance, o setor apresentar algo sobre a questão da embalagem, assim, do ponto de vista técnico mesmo, fazer uma apresentação para nós, isso, durante a reunião? Sim, porque nós já estamos bem adiantados. Nós estamos criando um instituto, né? Como já comentei anteriormente, né? Que está abrangendo 57 associações, né? De vários segmentos. Acredito que até a data da próxima reunião, dia 27, já tenhamos esse instituto com o CNPJ já validado. Independentemente do aspecto burocrático, nós já temos tudo, já estamos praticando no estado de São Paulo, começamos a praticar no estado do Mato Grosso, eu vou chamar de Mato Grosso do Sul, embora seja Mato Grosso, só para deixar clara a divisão do Mato Grosso, né? O Mato Grosso do Sul, outros estados estão também tomando o mesmo caminho, e nós já estamos com todo o arcabouço nacional pronto para implementação. Então dá para a gente apresentar, sim. O tema só precisa ver quantos minutos seriam destinados para a gente apresentar, porque o tema é longo, né? E a gente faria a apresentação dos procedimentos, como estamos fazendo, os aspectos legais, a comprovação, porque não basta você falar que retira a embalagem do meio ambiente, né? Você tem que comprovar, né? E o nosso trabalho é documental, com comprovação, certificação, auditoria, enfim, é um trabalho bem consistente. Para a nossa parte, não há problema nenhum. Definir se é dia 27, a gente prepara, qual é o tempo para se preparar, e a gente mostra todo o arcabouço. Eu sugiro que a gente faça o seguinte, já que nossas reuniões são de 2 horas, que a gente utilize 1 hora para
a nossa rotina, né, a nossa agenda ordinária, e 1 hora para a gente discutir esses novos temas. O que vocês acham? Ótimo. Perfeito. Pode ser? Então, eu acho que tá bem encaminhado, né? Eu vou ter que me ausentar agora, mas, de qualquer forma, esses 2 pontos da pauta, Valéria, eu acho que eles ficam bem encaminhados assim. Então, nós já temos uma agenda já prevista, né? Em termos de reuniões, nós podemos continuar, pelo menos nos próximos 3 meses iniciais, a gente continua ela como mensal, Valéria. O que você acha? O que vocês acham, gente? Perfeito. Mas aí ela passa a ser no fim do mês? Porque a gente está colocando a próxima reunião na última semana de janeiro. Ou a gente coloca depois a seguinte, em março? Eu acho que, assim, vamos ver quando que é o carnaval, porque foi o caso, a gente já... Carnaval é 16. 16? De fevereiro então, ou março? Fevereiro. Então, vamos fazer o seguinte, então, vamos manter 1 mês depois, essa também, Valéria, a próxima, já podia ir 25, mais ou menos. Ou 24, né, que é toda quarta-feira que a gente faz. Dia 24 de fevereiro já fica a segunda. E a terceira, 31 de março? Pode ser. Ok, então eu já agendo as 3. Isso. Aí eu já aproveito e trago o bolo, que é meu aniversário, 31 de março. Manda um bolo virtual para vocês. Você deseja alterar, doutor Lância? Não, pode ser, sem problema nenhum. Não é problema nenhum, não. Eu só... Sem problema, porque vai cair que dia 31 de março da semana? Quarta-feira, né? E com essa pandemia não tem festa, né? Essa pandemia não tem festa. 27 de janeiro, 24 de fevereiro e 31 de março. Isso. Vocês acham que a gente já consegue abarcar outro tema já na reunião de fevereiro? Por exemplo, a questão das águas oligominerais? Ou a depender da discussão de embalagem, talvez ela exija um pouco mais, né? Uma questão que é interessante levantar é que, caso a gente tenha a intenção de criar algum regulamento novo para o setor, de propor regulamentação, a gente está no momento agora de propor, tipo essa questão do padrão de qualidade da água para balneário. Seria o momento agora de propor a inclusão desse assunto na agenda regulatória da ANM, que é a nossa agenda regulatória para o biênio 2020 e 2021. Se a gente tiver a intenção de regular esse assunto no ano que vem, a gente tem que propor agora, em dezembro, a inclusão desse tema na agenda. Caso contrário, se a gente não propor agora, a nossa próxima janela é só em dezembro do ano que vem. No final do ano que vem, a gente vai construir a agenda 2022-23. Aí esse tema seria regulado só nesse biênio 22-23. Mas a qualquer momento você pode inserir uma outra temática, não? A agenda, ela tem a previsão de revisão extraordinária. Mas os momentos adequados, assim, que... sim. Para conferir previsibilidade ao setor é na criação da agenda ou então na revisão ordinária. Tá, mas eu acho que é melhor a gente avaliar, até mesmo com a presidente do Bica. Mais na discussão. Isso, exatamente. Senhores, então, eu acho que fica bem encaminhado, então, a nossa agenda, pelo menos nos próximos 3 meses, e já na próxima reunião a gente consegue fechar a minuta de regimento interno, e aí a gente faz o trâmite interno aqui no âmbito do Ministério de Energia, e a gente já inicia a nossa discussão com temas embalagens. Pode ser? Perfeito. Outra questão que é uma dúvida minha na condução de um projeto da agenda regulatória. A gente pode convocá-los fora das reuniões da CPC para manifestar sobre os trabalhos que estão em andamento da agenda, convidar todos os membros para uma reunião participativa, ao invés de trazer o assunto para dentro da reunião da CPC? Sim, claro. Ótimo. Sim, pode. Ótimo. Claro. Podemos, Valéria. A gente tem disponibilidade em outros momentos, mas, de qualquer forma, a gente gostaria numa eventual reunião, a gente registra isso como uma reunião extraordinária, sem problema nenhum. Obrigada. Tá ok? Senhores, vocês me desculpem aí, mas realmente eu vou ter que sair, porque eu tenho uma agenda agora com o tema da OCDE. E, Valéria, por gentileza, faça o fechamento da reunião. Tá ok, gente? Tá certo. Obrigada, doutor Pedrão. Senhores, mais uma vez, desculpe. Obrigado, hein? O Baldino pediu a palavra? Sim, Valéria. É só para resgatar o que o doutor Vitor Bica falou na reunião. Eu acho que, como a gente colocou a questão do banco de dados de água mineral
como assunto de pauta, talvez sem prejuízo, né, da questão de agenda, talvez a doutora Nádia levantar as questões já necessárias para ir nas próximas reuniões, né, o que precisa para tomar as providências para que esse banco de dados esteja pronto, né, acessível, né? Então, eu acho que é importante ela ir fazendo isso, quem sabe, a hora que ela tiver pronto isso, já faz a apresentação dela, como sugestão, ok? Posso falar? Eu vou pegar como experiência o banco de dados do CNCD, que é de diamante, né? A gente tem que fazer uma reunião com a Clarice, né, e com a Cristina, porque tem que fazer um projeto, tá? Então, eu vou tentar entrar em contato com essas duas pessoas e ver como é que é o procedimento, tá? E, claro, com o superintendente de produção mineral, onde eu estou lotada, né? Para ver como é que a gente procede, tá bom? Perfeito. Perfeito. Excelente. Mais alguma colocação, colegas? Não, só isso. Bom, só aproveitar para informar, ontem o Baldino mandou um e-mail dizendo que está sem acesso ao SEI. Parece que as nossas senhas, elas vencem a cada 45 dias, a senha de acesso ao SEI. Então, se vocês permitirem, eu vou mandar um novo e-mail com orientações sobre a mudança de senha, que eu acho que a senha de todo mundo já deve estar mais ou menos vencida. E tem também um canal de atendimento do nosso pessoal de suporte, que eles atendem por telefone, e tem um e-mail também, para caso de dúvidas, com dificuldade de acesso, eles podem prestar um apoio imediato. Sim, doutor Untura? Não, essa era a minha solicitação, né, que era regulamentar a minha entrada ao SEI, porque eu regulamentei, na primeira semana, eu não consegui mais acessar. Eu tentei, de todas as maneiras, não incomodá-las, não tive êxito, então eu vou precisar de suporte para recadastrar minha senha. Certo, a gente pode fazer isso agora. Assim, acho que nós já podemos encaminhar para encerrar, né? E a gente continua na ligação. Valéria? Oi? Como é que está a sua agenda sexta-feira à tarde? Eu acho que está livre. Então, a gente pode entrar em contato sexta para poder finalizar isso? Sim. Eu te mando um e-mail, então. Sim, eu te mando um link para a gente fazer o contato aqui por essa conversa. Caso vocês tenham acesso, gente, nessa nossa conversa aqui existe um chat, não sei se é disponível para vocês. Se tiver, uma forma de comunicação imediata comigo, com a Nádia. Perfeito. É contato direto, tá? Certo. Fica sempre disponível no Teams. Então, o Teams fica sempre disponível, o chat? Não sabia. Esse chat aqui é nosso WhatsApp. A gente usa ele o tempo todo, ele fica sempre aberto na nossa máquina. E aonde que ele legal. Então, acho que nós podemos encaminhar aí para encerrar a reunião da comissão, né? Agradeço a presença de todos. Foi bem produtiva, já temos nossa agenda de 2021, do início de 2021 delimitada, e eu vou encaminhar para todos aí as convocações. Obrigada a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos, parabéns. Bom dia.